14. Desculpe, Mateus capítulo 25, versículo 14. Hoje eu quero falar sobre algo que você tem, que vem da parte de Deus, e que muitas vezes você nem sabe. Tem muitas pessoas que receberam isso que eu vou falar nessa noite, mas nem sabem que receberam. Existem muitas pessoas que receberam, sabem que receberam, mas não usam. Existem muitas pessoas que receberam isso de Deus, que usaram e que causaram uma revolução na humanidade. Existem homens e mulheres que receberam isso da parte de Deus, que fizeram uma revolução na humanidade. E eu quero dizer para você nessa noite, que se você entender essa palavra hoje, se você colocar em prática, se você entender que Deus te deu isso que eu vou falar nessa noite, para você causar uma revolução, irmão, eu falo para você que o negócio vai pegar fogo. Você vai explodir diante do Senhor. Deus tem um propósito na sua vida. Fala para o seu irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Você sabe por que nós estamos aqui, podemos nos reunir nesse salão aqui, tão grande, tão iluminado? Porque um dia Deus deu isso que eu vou falar para você nessa noite para um homem. E esse homem usou isso que Deus deu para ele. Trouxe uma revolução na humanidade, mudou o jeito das pessoas se relacionarem na noite, na escuridão. Mudou a vida das pessoas. Será que já pegou aí, já captou aí o que é? Vamos ler aí Mateus capítulo 25, versículo 14. Aqui no capítulo 25, só você se situar, Jesus está falando sobre o reino de Deus. E aí Jesus ele começa falando, no capítulo 25, versículo 1, Jesus começa comparando o reino de Deus com as virgens, com as 10 virgens. Depois que Jesus fala das 10 virgens, das virgens prudentes, das virgens imprudentes, Jesus entra nessa segunda parábola que ele conta. E aí Jesus está dizendo, o reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. Vai passar. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. E o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja que eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você
Jesus ele usou essa história para nos mostrar, nos ensinar sobre o que é talentos, a importância dos talentos na nossa vida. Nessa história, Jesus ele usa o talento como dinheiro. Naquela época, talento era quase que o salário de uma vida de uma pessoa. Então, um talento naquela época ele era aproximadamente 24 quilos de ouro. Então, olha só, se você for pegar 24 quilos de ouro e multiplicar, não sei quanto está o ouro hoje, mas a grama do ouro, se não me engano, está mais de R$ 60 a grama. Então, ele tinha um talento naquela época, era 24 quilos, era algo muito precioso. Então, Jesus está falando, e ele está comparando essa parábola ao reino de Deus. Ele está falando, olha, essa parábola aqui ela é semelhante ao que acontece no reino. E aí ele está falando, olha, tinha um homem muito rico, que tinha muito dinheiro, e ele pegou esse dinheiro, chamou 3 servos, pegou esses talentos, a um ele deu 5, a um ele deu 2 e a um ele deu 1 talento. Ele falou para eles, olha, vão e guardem esse talento e façam o que vocês têm que fazer com esse talento. E aí a Bíblia diz que o primeiro, ele que tinha 5, ele foi lá, pegou os 5 talentos e multiplicou. Ganhou mais 5 com aqueles 5 que ele tinha. Depois o segundo tinha 2, foi lá e multiplicou, ganhou mais 2. E o terceiro foi lá e enterrou o talento. Escondeu o talento. E aí a Bíblia fala que depois de um tempo, aquele senhor voltou e veio cobrar, e veio pegar lá a conta dos talentos. E aí o primeiro chegou e falou, olha, Senhor, o Senhor me deu 5, está aqui, ó. Os 5 eu multipliquei, estou te entregando 10. E aí ele falou, você é bom e fiel, participar da alegria do meu reino. Aí o segundo, ele chegou, falou, ó, o Senhor me deu 2, olha aqui, eu multipliquei, agora eu tenho 4. E ele falou, servo bom e fiel, venha participar da alegria do meu reino. E o terceiro chegou e falou, olha, eu sei que o Senhor é um homem duro, eu sei que o Senhor é um homem que cobra, eu sei que o Senhor, então eu peguei o seu talento, fiquei com medo e escondi debaixo da terra e vim aqui entregar o que fez o Senhor. E aquele senhor falou para ele, olha, você sabe que eu sou um homem assim, então por que você não pegou esse talento e colocou no banco ao invés de enterrar? Porque pelo menos eu ganharia o juro daquilo que eu deixei com você. Agora, porque você foi um servo infiel, então eu quero dizer para você, dá o seu talento para aquele que tem 10 e você vai ser lançado fora. Por que Jesus disse isso? O que Jesus expressa aqui e quer nos ensinar com essa palavra? Eu quero falar alguns pontos, alguns fatores. Primeiro, talento não é só dinheiro. Talento pode ser habilidades que Deus tem dado para você. Talentos podem ser oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Talento pode ser um dom que Deus entregou para você. Talento pode ser também coisas que Deus colocou na sua mão, coisas que Deus entregou para você. Então, tudo isso é talento. São habilidades, são dons, são oportunidades, são lugares, são ocupações, são funções que Deus muitas vezes tem colocado em você. Então isso é um talento de Deus nas nossas vidas. E o importante é que você precisa entender uma coisa importante. Talento é algo que Deus dá. Olha só, Jesus está falando que aquele Senhor chamou os seus servos e deu talento para eles. Então, o talento é algo que Deus comissiona você. Todos nós, olha aqui, sem exceção de ninguém no reino de Deus, aqui não tem uma exceção aqui dentro aqui. Todos vocês receberam um talento de Deus. Todos nós recebemos um talento de Deus, pelo menos um. Tem pessoas que receberam mais. Tem pessoas que receberam 2, 3, 4, 5, 10. Mas tem pessoas mas pelo menos um talento você recebeu de Deus. Pelo menos um talento Deus deu para você.
dá um talento para que você cumpra um propósito. Por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida aqui nessa terra. Você não está aqui nessa terra por acaso, você está aqui nessa terra porque Deus tem um propósito na sua vida. Então, o talento que Deus te dá é para o cumprimento de um propósito. Outra coisa importante que você precisa entender: o talento, volta lá para o versículo 14, para mim, Renato. O talento é algo valioso. Então, aqui Jesus estava falando de talento de dinheiro. 24 quilos de ouro é valioso ou não é, irmãos? Você queria ganhar 24 quilos de ouro? Quem é que queria 24 quilos de ouro? Amém. Olha só. Então, o talento, Jesus está falando que é algo valioso. Olha aqui para mim. O importante é você entender também que o talento que Deus te dá é por um determinado tempo. Por isso que é por um propósito. Porque o talento que Deus te dá é por um determinado tempo. Porque vai chegar uma hora que Ele vai querer prestação de contas por aquele talento que você tem. Ele vai chegar e vai chegar o dia que você vai ter que se apresentar diante de Deus e vai ter que prestar conta do talento que Ele te deu. Então, o talento é algo muito valioso. E o talento, olha aqui para mim, é para ser multiplicado. Olha o que diz aí no versículo 16. Olha lá, versículo 16. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Aí o outro que tinha 2, ele também saiu e ganhou mais 2. Em cima daquilo que Deus deu para ele, ele multiplicou. Em cima daquilo que Deus deu para ele, ele multiplicou. Então, se ele tinha 5, ele multiplicou em 10. Ele fez com que os talentos dele se multiplicassem. Por quê? Porque o talento é para ser multiplicado. Olha para o seu irmão e fala para você: o talento é para ser multiplicado. Seu talento é para ser multiplicado, irmãos. Não pode ficar parado o talento. O talento tem que ser multiplicado. Tem que ser, você precisa multiplicar aquilo que você tem. Eu vou dar um exemplo para você. Thomas Edison. Quem aqui sabe quem é Thomas Edison? Quem aqui sabe quem é Thomas Edison? Nem sabe quem é o Ney mexe. O Ney adquiriu, presta atenção, o Ney adquiriu uma parte do talento do Thomas Edison. Sabe quem foi Thomas Edison? Thomas Edison foi o cara que recebeu o talento de Deus para desenvolver a eletricidade. Ele foi o criador da eletricidade. Thomas Edison, ele estava estudando as nuvens. Ele estava estudando as nuvens, ele queria entender por que os raios desciam das nuvens. E ele queria saber se aquilo ali era um fenômeno, se aquilo ali, se tinha eletricidade no raio. E aí Thomas Edison um dia pegou e fez uma experiência. O que ele fez? Thomas Edison foi lá, pegou um pipa, empinou um pipa, colocou uma chave no pipa. Na hora da tempestade, ele empinou aquela pipa e ficou esperando, e de repente o raio veio e desceu ali. E ali ele começou a entender que das nuvens saía eletricidade. E aí ele foi desenvolvendo, viu que a água também tinha a ver com a eletricidade. E ele desenvolveu a eletricidade e ele foi o criador da lâmpada. Então, olha só, se não fosse Thomas Edison, nós estaríamos fazendo esse culto aqui hoje de dia, ou então a luz de vela, ou então a luz de tocha. Ele está colocando tocha nas paredes aqui, vocês vão enxergar. A pessoa não ia ter instrumento musical, eu não ia estar falando no microfone. Então, olha só, ele recebeu um talento. E desse talento, olha só, irmãos, como o talento dele foi importantíssimo para a humanidade. Alguém aqui no nosso meio consegue viver sem eletricidade no nosso tempo hoje? Quando acaba a força lá na sua casa, lá, você já fica doido ligando o painel. Quando acaba a luz da rua, você já fica
você cobrar assim, falar assim, eu te dei um talento, você tem que me dar 10. Não. Eu tenho que multiplicar de acordo com a capacidade que Deus me deu. De acordo com a sua capacidade. Deus sabe da sua capacidade. Deus sabe que você pode multiplicar um talento. Deus sabe que o talento que Ele te deu, você é o cara para aquele talento. Você é a pessoa certa para multiplicar o talento que Ele te deu. Você é a pessoa certa para fazer aquilo o propósito que Ele tem através da sua vida. Então Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Deus nunca, olha aqui para mim, Deus nunca vai cobrar nada de você que você não poderia fazer. Deus nunca vai chegar em você e falar assim, não, mas eu queria que você, mas eu não tenho capacidade. Não, você mesmo vai entender que você tinha capacidade de desenvolver esse talento que Deus te deu. Então, isso é importante. Então, Deus nunca vai te dar uma coisa que é impossível de você realizar. Deus nunca vai pedir algo para você que você não consiga realizar. Os talentos, os dons, as habilidades, as funções, as oportunidades que Deus vai colocar no seu caminho, vão agir de acordo com a sua capacidade. Os talentos, eles vão vir para quê? Para você se desenvolver. Você precisa se desenvolver. Quando Deus deu esse talento para Thomas Edison, Ele não deu já com afiação. Deus não deu pronto para ele. Deus não deu pronto assim, olha, isso aqui é os carros que você vai passar, isso aqui é os disjuntores que você vai usar, isso aqui é a lâmpada que você vai acender. Não. O negócio veio cru. Deus foi dando por partes, por etapas. E aí, o que aconteceu? Ele foi desenvolvendo. E nesse desenvolvimento, o que aconteceu? Outras pessoas foram incluídas. E as pessoas foram fazendo o quê? Foram melhorando aquilo que ele fez. E até hoje, há melhorias naquilo que Thomas Edison começou. Não parou nele. Foi multiplicado o talento dele. Hoje nós temos eletricistas de vários níveis. Mas começou com quem? Thomas Edison. Ele desenvolveu o talento que Deus deu para ele. Então, o Santos Dumont foi o pai da aviação. Foi o cara que desenvolveu o avião. Santos Dumont foi lá e colocou lá. Eu já vi uns vídeos do Santos Dumont. Ele ficava olhando os pássaros voar. E ele achava maravilhoso o voo dos pássaros. E ele falou: se os pássaros podem voar, o homem também pode. E aí Santos Dumont começou a desenvolver um monte de coisa. E ele colocou asas e tentou voar, caiu. Ele tentou fazer uma outra coisa, não deu certo. Ele foi tentando, até que ele desenvolveu o 14 bis. O primeiro avião a levantar voo. Há controvérsia daí, né? Os americanos tentam pegar para eles isso aí. Mas lá em Paris, o Santos Dumont pegou e começou lá no parque de 14 bis, lá daqui a pouco ele voou. Pronto, irmãos. Depois que o Santos Dumont desenvolveu o primeiro avião, acabou, olha só hoje. Um homem desenvolveu aquele talento que aquele homem tinha. Hoje nós temos aviões supersônicos que ultrapassam a barreira do som. Temos caças de guerra, temos aviões aí que carregam toneladas. Então você já imaginou um avião, ele pesa toneladas e ele consegue voar. Você não pesa nem uma tonelada, ele consegue sair do chão. Mas um avião, ele toneladas, ele voa, atravessa o oceano. Olha só, por causa do talento de um homem. Aquele homem, ele desenvolveu o talento que Deus deu para ele, e outras pessoas multiplicaram e aperfeiçoaram aquele talento que Deus deu para ele. Hoje nós podemos, a primeira vez que eu viajei de avião, eu fiquei impressionado. Eu viajei daqui para Goiânia. Eu já tinha ido 2 vezes para Goiânia
meia daqui no Goiânia de avião e você gasta 12 horas de carro. Eu falei, mas já acabou, já acabou. Olha só, 1000 quilômetros, 900 e poucos quilômetros em 1 hora e meia. Olha só como facilitou a vida de todo mundo. Então, olha só, por quê? Por causa do talento de homem, por causa do talento de Santos Dumont. Então, Deus mudou a história da humanidade. Mudou a história da humanidade, o talento desse homem. Então, olha só. Então, Deus sempre vai te dar um talento de acordo com a sua capacidade. Outra coisa importante, a escolha. Olha aqui para mim. Você tem o talento. Agora, Deus ele te dá o talento, mas a escolha do que você vai fazer com o talento que Deus te deu é sua. É você que decide o que você vai fazer. Olha só, a Bíblia está falando aí, passa aí versículo 15 aí, deixa eu ver aí, versículo 15. Olha só, olha o que aconteceu aqui. Ele deu um talento para 3 pessoas. O que tinha 5 talentos, olha o que ele fez, ó. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. Passo 16 agora. Olha aí. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Olha só, qual foi a atitude daquele que ganhou 5 talentos? Ele colocou em prática imediatamente aquilo que ele tinha recebido. Ele não ficou esperando. Ele não ficou vou guardar isso aqui. Ele não ficou lá pulindo o ouro do Senhor de não. Ele pegou aquilo que Deus tinha dado na mão dele e ele foi fazer o quê? Imediatamente ele foi colocar em prática aquilo que ele tinha recebido para multiplicar o talento que Deus tinha dado para ele. Tem irmãos que quando recebem algo de Deus, quando recebem um talento de Deus, imediatamente ele já coloca em prática. Por quê? Porque ele entende que aquele talento é para fazer alguma coisa, é para um propósito. Aquele talento é para ele desenvolver. Mas tem irmãos que não, que ficam vagando, que ficam olhando, que não sabem o que vai fazer. Vai deixar matado aqui. Olha o que aconteceu com o segundo aí, famoso versículo 17 aí. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Olha só, ele pegou aqueles 2 e ele foi multiplicar. E o que tinha 1, o que ele fez? Olha só, mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Então aqui, olha aqui, 2 entenderam que o talento que Deus tinha dado para ele era para um objetivo, mas um não entendeu. Ou entendeu e teve algumas atitudes erradas. Então deixa eu te falar uma coisa. O talento que Deus colocou na sua mão não é para ficar parado, não é para morrer em você. Não é para morrer em você. O talento que Deus colocou na sua mão é para ser executado. O dom que Deus te deu é para ser usado. A oportunidade que Deus colocou na sua mão é para você entrar de cabeça e ir para frente, para cima, cumprir o propósito. O chamado de Deus para você é para desenvolver seus talentos. Por isso que você está aqui nessa noite. Amém. Para você se desenvolver. E agora deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te dá talentos que você vai desenvolver, nesse desenvolvimento dos talentos que Deus coloca na sua mão, você vai crescendo. Porque os talentos, eles são para abençoar outras pessoas, mas também para trazer crescimento na sua vida, para trazer mudança em você. Amém. Então você precisa entender isso. Então, a escolha de multiplicar o seu talento, de colocar o seu talento para funcionar em prol do reino de Deus é sua. Você tem a opção de multiplicar o seu talento ou de esconder o seu talento. Aí eu pergunto para você nessa noite: o que você tem feito com o seu talento? O que você tem feito com aquilo que Deus te dá? O que você tem feito
dado, você vai ter, olha no versículo 19. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou o quê? Contas com ele. Deixa eu te falar. O talento que Deus tem te dado, vai chegar uma hora que você vai ter que prestar conta. Vai ter uma hora que você vai ter que prestar conta diante de Deus. E aí, você vai ter que chegar e falar: Senhor, eu usei o talento que o Senhor me deu. Olha, eu usufruí dele. Olha, ele me ajudou a mudar a minha vida. E olha aqui, ó, eu ganhei muitos frutos do Senhor com o talento que o Senhor me deu. Ou com dom. Ou você vai chegar e falar: sabe, Senhor, eu tinha vergonha. Mas eu fiquei com medo. Mas está aqui, ó, está aqui o talento do Senhor. Eu não usei. Nem cheguei a usar o talento que o Senhor me deu. Mas tem gente que vai chegar diante do Senhor e vai falar assim: eu nem sabia que o Senhor tinha me dado esse talento. Eu nem sabia que o Senhor colocou esse talento na minha vida. Nem sabia. Então, a escolha é sua. Então, lembra que eu falei: todo mundo aqui tem pelo menos um? Não tem. Então, você vai ter que prestar conta desse talento ao Senhor. Agora, tem uma coisa, essa é a parte boa para quem usa o talento que Deus te deu, e essa é a parte ruim para quem não está usando. Mas tem uma outra coisa, olha no versículo 21 aí, olha o que está escrito aí. O que tinha nesse versículo 21? O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quando você usa o talento que Deus te deu, você vai ter recompensa. Você recebe recompensa. Olha só. Ele está falando: olha, porque você foi fiel, que você multiplicou os talentos, porque através da sua vida outras pessoas foram abençoadas. Agora você vai receber uma recompensa. Eu vou te recompensar por isso. Você vai receber uma recompensa. O que aconteceu? Olha o que ele falou: olha, eu vou apoiar você sobre muito. Você vai participar da minha alegria. Quem quer ser colocado sobre muito? Todo mundo quer. Mas o que você tem feito com o seu talento? Só que, o que acontece? Com a multiplicação do talento, vem também responsabilidade. Deus vai aumentar o seu talento, Deus vai aumentar a sua responsabilidade. Você cuidava de 5, agora você vai cuidar de 10. Ó, você cuidava só de você, agora por causa do seu talento, Deus te abençoou. E agora Deus te mandou uma pessoa para você cuidar. Agora você cuidar só de você, agora você vai cuidar de duas. Mas você está cuidando bem dessas duas, o que Deus vai fazer? Deus vai te mandar mais duas. Agora você vai cuidar de 3 com você, mais 3 são 4. Agora você cuidou bem dos 4, Deus vai abençoar você, e agora os 4 vão se tornar 8. E agora você está cuidando de 7 mais que você. Só que com isso vem o quê? Vem responsabilidade, mas também vem alegria. Mas também vem o que também? Vem mais autoridade, vem mais poder, vem mais função, vem mais graça, vem mais conhecimento, vem mais entendimento. Você está aumentando a sua responsabilidade, mas você está se desenvolvendo também. O duro é você falar: não, eu não quero mais responsabilidade. Eu não quero responsabilidade, então vai morrer sozinho. E aí você não desenvolve. Você vai ficar continuando sendo aquela mesma pessoa sempre. Tem pessoa que entra ano, sai ano, ele continua sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque enterrou o talento, porque não vai para frente, porque não muda, porque não coloca em prática aquilo que Deus está colocando na vida dela. Então entra ano, sai ano, é a mesma coisa, a mesma vida. As mesmas casas, o mesmo rosto, o mesmo abraço. A misericórdia. Porque eu não quero ficar nessa igreja aqui, vendo a mesma cara, os mesmos rostos e dando os mesmos abraços. Eu quero gente nova nesse lugar, em nome de Jesus. Você está doido? Deus me livre. Ficar 10 anos aqui, ficar olhando as mesmas caras, os mesmos rostos, dando os mesmos abraços.
prospera, Deus me abençoa. E isso é importante. É importante para você essas coisas? Não. Amém. Então, quando você desenvolve o seu talento, vai ter multiplicação. Se você colocar o seu talento em prática, vai ter multiplicação. Se todos os membros dessa igreja colocar seus talentos em prática, vai ter multiplicação nessa igreja. Nós vamos romper a barreira do ser. Agora, é importante você também saber que todos os três foram julgados de acordo com as suas atitudes. 2 foram elogiados, receberam recompensa e receberam o seu talento dobrado, por causa da atitude deles de trabalharem o talento que Deus colocou na mão deles. Eles receberam recompensa, foram elogiados e receberam multiplicação. Por causa da atitude dele, ele foi reprovado. Ele foi reprovado. Então eu pergunto para você nessa noite, e antes que eu quero abrir os seus olhos nessa noite, o que você tem feito com os talentos que Deus tem colocado na sua mão? O que você tem feito com os talentos que Deus tem te dado? O que você tem feito com os dons que Deus tem dado para você? O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem abrido na sua vida? O que você tem feito nos lugares aonde Deus tem te colocado? Com as responsabilidades que Deus tem te dado? O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado como propósito na sua vida nesses dias? O que você tem feito com aquilo que Deus está te desafiando? Hoje Deus está desafiando pessoas daquele lugar. Hoje Deus está abrindo seus olhos porque você tem um talento aí, pelo menos um talento você tem aí. E Deus está abrindo seus olhos e falando, olha, tem um talento aí com você. O que você tem feito com ele? Porque vai chegar o dia está chegando. Fala, seu irmão, o dia está chegando. Você não tem noção de como está perto o dia da volta do Senhor. O dia está chegando. Fala, seu irmão, assim, vacila não, rapaz. Vacila não, minha irmã. O dia está chegando. Nós vamos prestar conta. Então, olha só. Cada um vai ser julgado de acordo com a sua atitude. Agora, olha só. Para aqueles que foram fiéis no seu talento, ele está falando aí, ó, venham e participe da alegria do seu Senhor. Passa aí, passa aí. Agora, para aquele, pode passar. Para aquele que não, pode passar. Para aquele que não desenvolveu o talento, olha só, para aqueles que multiplicaram o talento, alegria. E para aquele que escondeu o talento, olha o que diz aí. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: sabia que o Senhor é onde severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou? Pode passar. Por isso tive medo. Saí, escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Olha só, os que multiplicaram o talento, servo bom e fiel. O que escondeu o talento, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meus dinheiros no banqueiro para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Pode passar. E aí ele: tomem dele o talento e deem ao que tem 10. Olha aí. Qual foi a consequência? Ele perdeu. Perdeu o talento. Qual é a consequência quando você enterra o seu dom? Qual é a consequência quando você não responde ao chamado, ao propósito de Deus na sua vida? Você perde o dom. Você perde a unção. Você perde a autoridade. Você perde a bênção. Você perde a alegria. Talvez o motivo da sua tristeza, talvez o motivo de você estar insatisfeito, talvez o motivo de você muitas vezes estar desanimado, é porque você está enterrando o talento que Deus te deu. E isso, com a perda do talento, se perde tudo. Quando você enterra o seu talento, o seu dom, a oportunidade que Deus te deu, a porta que Deus abriu, quando você diz não àquilo que Deus está te pedindo, você perde tudo.
sequência. Pode passar. Pode passar. Outro versículo aí. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Para aqueles que respondem ao chamado do Senhor, a alegria e multiplicação. Para aqueles que não respondem ao chamado do Senhor, ao quê? A choro e ranger de dentes. Choro para uns, alegria para outros. Choro para aqueles que enterram os seus talentos e alegria para aqueles que multiplicam os seus talentos. É só que coisa poderosa. Alegria e multiplicação. Choro e ranger de dentes. O que você quer do Senhor, da parte do Senhor receber? O que você espera receber do Senhor no dia que você se encontrar com Ele? Por que muitas vezes as pessoas enterram seus talentos? O homem aí, ele nos mostra pelo menos duas coisas importantes. Que pode ser o que está acontecendo com você que tem enterrado seu talento. E hoje Deus quer abrir seus olhos. Aí, volta aí para mim o versículo 28. Volta, 27. Volta. Isso. O que esse homem, essa pessoa com um talento disse para o Senhor dele? Tive o quê? Medo. Ele teve medo. Tem gente que se paralisa. O medo paralisa. Você tem que aprender a dominar os seus medos. Você, muitas vezes, Deus quer te usar, Deus quer fazer coisas poderosas na sua vida, Deus te deu um talento poderoso, mas você tem dado lugar com medo. Ah, eu tenho medo, pastor, de pregar. Ah, pastor, eu tenho medo de falar de Jesus com as pessoas e as pessoas me rejeitarem. Mas, pastor, eu vou falar de Jesus, mas sabe o que essa pessoa vai falar para mim? Pastor, eu até gosto de ministrar, mas eu tenho medo de subir no culto e gravar e falar alguma coisa. Ah, pastor, eu sei que o Senhor me chamou para fazer isso, mas, não, eu tenho medo. Eu tenho medo. E aí o que acontece com o medo? Te paralisa. E aí o que você faz? Você enterra seu talento. Você enterra seu talento. Eu quero dizer para você nessa noite, não enterre seu talento. Não enterre seu talento. Não dê vazão para o medo. Não seja covarde, não seja medroso. Seja corajoso. Porque o talento que Deus te deu vai te ajudar a você vencer os medos que você tem. Por isso que Deus te deu um talento para você vencer esse medo. Tem um medo bom e tem um medo ruim. O medo bom é aquele que te protege. Qual que é o medo bom? É aquele que você tem de altura. Quem tem medo de altura aqui? Subir em lugar alto. Andar na beirada de um prédio de 15 andares. Por que você não anda na beirada de um prédio de 15 andares? Porque você tem medo. Esse medo é bom. Porque esse medo te protege. Esses dias atrás eu vi um vídeo de um cara que fazia parkour. Ele subiu num dos prédios mais altos lá ele foi lá em Dubai, subiu no prédio mais alto. E aí ele se pendurou na beirada do prédio assim. Ficou lá pendurado com a mão. Aí ele soltou uma mão. Quando ele soltou uma mão, ele escorregou e morreu. Por quê? Porque não tinha, estava querendo se aparecer, não tinha medo de altura. Então, o medo de altura te protege, né? Pelo menos você não vai arriscar. Você não vai estar lá querendo entrar no beiral do prédio. Mas tem um medo ruim. Qual que é o medo ruim? Que impede você de crescer, que impede você de avançar, que impede você de se desenvolver como pessoa, que impede você de ter conquistas na sua vida, que impede você de arriscar, que impede você de confiar em Deus e dar um passo, dar o primeiro passo. A criança, olha aqui para mim, a criança, quando ela está crescendo, ela chega lá no seu primeiro aninho, ela já não fica em pé segurando o pai, segurando a mãe, segurando no sofá, segurando alguma coisa, e aí ela vai dando os passinhos
uma pesquisada na internet sobre a Madre Teresa de Calcutá. Quem já ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher extraordinária. Foi uma mulher de Deus. Madre Teresa, ela descobriu o talento dela. Sabe qual que era o talento dela? Cuidar de pessoas pobres e enfermas. Essa mulher, ela tinha um talento que Deus deu para ela, um dom, uma habilidade de cuidar de pessoas enfermas. Essa mulher, ela trabalhava na Índia. Você sabe como que é lá na Índia, né? Lugares na Índia que é terrível. E ela trabalhava numa cidade onde as pessoas tinham muito problema de lepra, de doenças. A lepra, você sabe que a lepra ela vai destruindo o corpo da pessoa. A lepra, a pessoa que pega a lepra, por exemplo, ela pegou lepra, a lepra está no braço. E aí ela vai perdendo toda a sensibilidade. Então, se você pegar uma pessoa que tem lepra na mão, ela coloca a mão no fogo e fica lá com a mão no fogo, ela não sente nada. Ela perde toda a sensibilidade. Pode ficar uma hora com a mão no fogo, pode comer o braço dela, a mão dela todinha, ela não sente nada. Só que a lepra, ela vai comendo a pessoa e daqui a pouco cai o dedo, cai a mão, cai o braço, vai caindo os membros da pessoa até que a pessoa morre. E isso, porque a pessoa não sente sensibilidade, isso vai causando feridas terríveis nas pessoas. A Madre Teresa de Calcutá, e a turma falava que é muito perigoso você cuidar de pessoas com essas doenças. Por quê? Porque você pode pegar. Só que a Madre Teresa de Calcutá, ela cuidava dessas pessoas, ela não usava nem luva. Ela ia lá, ela cuidava das feridas com a mão dela. Ela abraçava essas pessoas, ela dava carinho, ela orava, ela pregava, falava de Jesus para essas pessoas enfermas e ela cuidava dessas pessoas. Foi um dom extraordinário que Deus deu para essa mulher. Ela revolucionou o mundo. Com cuidado, com a misericórdia. E muitas pessoas falavam para a Madre Teresa de Calcutá: a senhora não tem medo de ficar doente, de pegar uma doença dessa? A senhora não tem medo de estar mexendo com essas pessoas enfermas? E ela falava assim: não. Eles falavam para ela: por que a senhora não tem medo? Ela falou: porque esse foi um dom que Deus me deu. Deus me deu esse dom de cuidar dos enfermos. Ela falou: e eu sou feliz fazendo isso. Foi o dom que Deus deu para ela. Revolucionou a vida de centenas de milhares. Hoje, ela já morreu. Hoje, até hoje, lá na Índia, tem as clínicas que cuidam desse tipo de pessoas, que foi resultado de quê? Do dom que Deus deu para essa mulher, que ela colocou em prática para quê? Para abençoar a vida de outras pessoas. Tem até um filme, depois você pode procurar na internet aí, tem um filme contando a história dela. Uma pessoa extraordinária, extraordinária. Então, muitas vezes Deus quer te usar desse jeito. Deus quer, através do único talento, muitas vezes que Deus te deu, mas você está aí debaixo dele, está com medo, tem medo. Então o medo paralisa, o medo impede, o medo faz você enterrar o seu dom, o seu talento, a sua habilidade, a oportunidade que Deus está te dando, a porta que Deus está abrindo para você. Outra coisa, esse homem com um talento, ele tinha uma visão errada de Deus. Olha aí, o que ele fala aí? Volta aí no versículo 27, se não me engano. Volta. 24. Isso, vai, 25 aí. Por isso tive medo, saí e escondi. Não, é o versículo 24. Por fim veio que tinha recebido o talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajuda onde não semeou. Olha só. Por que ele enterrou o talento? Porque ele tinha uma visão errada do cérebro do Senhor. Por que muitas vezes você enterra seu talento? Porque muitas vezes você tem uma visão errada de quem é Deus. Muitas vezes você não está colocando o seu talento em prática porque você tem uma visão errada de quem é Deus. Ele não multiplicou o talento dele porque ele
tinha uma visão totalmente errada daquele Senhor. Ficou com medo. E muitas vezes você não quer se lançar no reino de Deus, muitas vezes você não quer cumprir o propósito que Deus tem para você, porque muitas vezes você tem uma visão errada de Deus. Muitas vezes você pode pensar, mas eu vou ter que fazer isso sozinho. Então você fala assim, é porque você tem uma visão errada de Deus. Você acha que Deus vai deixar você fazer sozinho. Muitas vezes você vai olhar e vai falar, você está olhando e está falando assim, não, e se der errado? Não vai dar errado, irmão, porque quem vai fazer é Deus. Mas e se eu não conseguir? Não, irmão, se Deus mandou você fazer, é porque você vai conseguir, porque Ele está com você. Ele vai caminhar do seu lado, Ele vai caminhar junto. Ele vai te dar um som, Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar poder, Ele vai te usar. Então a visão errada que acha que é você que vai fazer. Não, mas e se Deus me usar com profecia, com palavra, com conhecimento, e for da carne? Não! A palavra de Deus fala que se você pede um pão, Deus não vai te dar uma pedra. Se você pede a outra coisa, Deus não vai te dar uma coisa ao contrário daquilo que você está pedindo. Se Deus falou que vai te usar, é Ele que vai te usar. Se Deus falou que está contigo, Ele vai estar contigo. Se Deus falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus falou que vai abrir as portas, Ele vai abrir as portas. Então, por que muitas vezes enterramos? Porque temos uma visão errada de Deus. E eu quero falar para você, Deus é bom. Olha só, aqueles que entenderam quem era o Senhor foram lá multiplicar os seus talentos e receberam uma recompensa poderosa. Foram agraciados, ó, vem comigo, vem participar da minha alegria. Olha, o que eu tenho é seu também, você vai participar de tudo que eu tenho. Agora, quem ficou com medo, que tinha uma visão errada de Deus, que se afastaram, ficou com medo de Deus. Você não quer medo de Deus, não. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é amoroso, Deus te ama. E outra coisa também, ele tinha uma visão errada dele mesmo. Muitas vezes nós enterramos o nosso talento porque nós temos uma visão errada de nós mesmos. Às vezes você fala, eu não vou conseguir, não dou conta, eu não sei, eu não vai, eu não consigo, consegue, irmão. Vai na conta, você vai fazer. Tem uma visão correta, porque se Deus confiou o talento em você, que Deus sabe que você tem potencial. Amém. Se Deus te deu 1, te deu 2, te deu 5 talentos, é porque Deus sabe que você tem potencial e você tem. Deus não erra, fala para o seu irmão, Deus não erra, meu. Deus não erra, Deus ele vai certinho, na mosca, Deus acerta certinho o alvo. Deus sabe o que ele dá e o que ele pode confiar a você. Então, não deixe, não fique olhando para você com um olhar de comiseração. Não, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, não vai dar. Não faça isso. Você consegue sim, você pode sim. Você pode ser um grande empresário, você pode ser um pastor, você pode ser um líder, você pode multiplicar, você pode ser um pregador, você pode ser aquilo que Deus chamou você para ser. Você pode ser um advogado, você pode ser um médico, você pode ser aquilo que Deus te chamou você para ser, aquilo que Ele colocou no seu coração. Você pode, mas você precisa acreditar em Deus e acreditar em você também. Amém. Autocomiseração é orgulho. E aí o orgulhoso ele enterra o talento, ele não avança. Então, você precisa entender, olha aqui para mim, você precisa entender que quando Deus te dá algo, é porque Ele acredita em você. Amém. Deus acredita em você. Amém. Olha para a pessoa do seu lado e fala para Deus acredita em você. Deus acredita em você, meu irmão, minha irmã. Pode dar um glória a Deus, já sabe que pode falar, Deus, obrigado, porque o Senhor acredita em mim. Talento é algo que Deus confia para o seu crescimento e transformação. Então, esse talento que Deus está colocando é para o seu crescimento, para a sua transformação. Vai colaborar com Deus. Colabora com Deus. Agora, você precisa entender uma coisa.
todo talento, presta atenção no que eu vou falar agora, todo talento visa o bem-estar do próximo. Não é só seu. Tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, Deus está visando que através de você, outras pessoas sejam abençoadas. Tudo que Deus vai te dar daqui para frente, ou que Deus já te deu, que já está aí com você, é visando que outras pessoas sejam abençoadas através de você. Deus vai fazer muitas pessoas aqui prosperarem. Aleluia. Eu falo, eu recebo. Isso aqui é profético. Mas não é só para você. Não é só para você. Não é só para você comprar um carro melhor. Não é só para você comprar uma casa. Não é só para você abrir a sua empresa. Deus vai dar empresas para as pessoas. Mas não é só para você desfrutar disso. Para que outras pessoas sejam abençoadas através de você. Seu dinheiro não é só para você. Seu dinheiro é para o reino de Deus ser abençoado e outras pessoas também serem abençoadas. Aleluia. Seu talento não é só para você. É para que outras pessoas sejam abençoadas através de você. Deus vai te dar o dom da palavra para que você pregue e outras pessoas sejam abençoadas através de você. Deus te dá o dom do louvor para que o seu louvor toque no coração e na vida dos necessitados, para que elas sejam tocadas por Deus através de você. Então olha só, o seu talento que Deus tem, tem que estar bem claro dentro de você. É para o bem e o bem-estar do próximo. Volta lá aí em Mateus 25, olha do 15, e eu já vou encerrar por aqui. Olha do versículo 15 para frente, o que Jesus continua falando. Olha só, pode passar. Lá no final, pode ir lá para o final. Pode ir mais, pode ir mais. Mais. Olha o que diz aí. Olha só o que Jesus continua dizendo. Ele contou a parábola e agora Jesus continua dizendo, continua falando outra coisa. Versículo 39, que ele diz: quando o Filho do Homem vier. Olha só, Jesus estava falando do Senhor que se ausentou e depois voltou. E agora ele está falando: olha, quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Pode passar. Vamos lá. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas e os bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Presta atenção. A direita de Jesus são as ovelhas, a esquerda é bode. Segue a dica. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Olha só, Jesus separa dois tipos de pessoas ali. Uns são bodes e outros são ovelhas. Pois, por que Jesus faz essa separação? Por causa das atitudes. Olha só, Jesus faz uma separação entre os bodes e as ovelhas, por causa das atitudes das pessoas. Olha o que ele diz aí: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Pode passar. Versículo 36. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Pode passar. Então os justos responderão. Olha só, agora ele já mostra que tipo de
várias formas. Então deixa eu te falar uma coisa, talvez o seu talento não é vir aqui em cima pregar no público. Talvez não é esse o seu talento. Mas você é uma pessoa que Deus vai usar para ganhar muito dinheiro. E o que você tem que fazer? O seu dinheiro serve para abençoar vidas, para mandar pessoas para o encontro, para ajudar quem está passando dificuldade na igreja, para pagar o aluguel da igreja, para pagar uma conta de luz da igreja, para pagar um conserto de um equipamento, para a compra de um equipamento, para abençoar lá o lanche das crianças no domingo. Talvez hoje o seu talento ainda está no comecinho, mas o seu comecinho aí Deus vai te colocar muito, você é fiel no pouco, Deus vai te colocar muito. Mas tem gente que só pensa que só se ele tiver muito, mas se você não é fiel no pouco, muito ele também não vai ser. Mas se você for fiel no começo do seu talento, Deus vai levantar você. Então, valorize o talento que Deus tem dado na sua mão. Eu queria que você ficasse de pé. Fique de pé. Você precisa hoje começar a valorizar os talentos que Deus tem colocado nas suas mãos. E eu quero que você, nessa noite, se você ainda não descobriu o seu talento, não descobriu aquilo que Deus tem a fazer na sua vida e através da sua vida, eu quero que você ore. Hoje é uma noite para você descobrir qual é o talento que Deus tem na sua vida. E o meu apelo nessa noite é para aqueles que têm um talento. Porque aqui nós somos a maioria de um talento, 2 talentos. Nós temos poucos na igreja de 5 talentos. Mas o meu apelo para você é para você que está enterrando o seu talento. Para você que tem pensado só em você. Para você que não se envolve com o reino, não se envolve com as coisas de Deus. Para você que muitas vezes já sabe o que Deus quer fazer na sua vida, mas aí sentado, preso, amarrado, comendo, não entendendo o propósito de Deus, não vivendo o propósito de Deus na sua vida. Meu apelo é para você nessa noite de um talento. Vamos multiplicar esses talentos, irmão. Semana passada eu falei sobre a unção da multiplicação. Há uma unção de multiplicação liberada sobre esta igreja, sobre nossas vidas. Posso ouvir um amém por isso? Há uma unção de multiplicação liberada nesse lugar. Nós fizemos depois da nossa reformulação das células, nós fizemos o nosso primeiro evento Ponte. E nós acho que de todos os eventos pontos que eu fiz na igreja, esse aqui foi o que mais nós conseguimos trazer pessoas. Nós trouxemos 25 adultos e adolescentes, sem contar criança. Se fosse contar criança, nós passávamos de 40. Por quê? Por que houve esse resultado nesse evento que nós fizemos? Porque a unção da multiplicação está liberada aqui. Há uma unção liberada. E Deus quer usar você. Deus quer que através da sua vida outras pessoas sejam tocadas, sejam salvas, sejam libertas. Há um movimento de Deus sobre nós nesses dias, meu irmão. Acredite que você não. Deus está movimentando nesse lugar. Há uma unção, um avivamento chegando sobre nós. E Deus está chamando você para um novo tempo. Deus está chamando você para que você seja um multiplicador. Deus está chamando você para que você use o seu talento, o seu dom, a sua habilidade, para que você coloque à disposição do Senhor aquilo que você tem, aquilo que você é, porque o Senhor vai fazer um grande movimento nesse lugar. Você vai começar a ver pessoas sendo curadas instantaneamente aqui nesse lugar, câncer sendo curado, paralíticos andando, mundo falando, cego vendo, doenças sendo expelidas. Escute o que eu estou te falando.
não está acontecendo, pastor, porque você está enterrando o seu talento. Porque você ainda não se colocou à disposição do Senhor para que Ele possa fazer isso nesse lugar. Deus está te chamando hoje para fazer parte desse movimento. Deus está te chamando hoje para você fazer parte daqueles que vão trazer a multiplicação sobre esse lugar. Aqueles que vão colocar suas vidas à disposição para que o Senhor possa usar você para que outras pessoas possam ser tocadas através da sua vida. Olha, não foi muitos irmãos que conseguiram trazer pessoas aqui, poucos irmãos dos 21 irmãos que estavam na Connect quinta-feira, poucos conseguiram trazer pessoas, mas esses poucos que conseguiram trazer pessoas trouxeram uma multiplicação aqui no nosso meio. Agora imagina se todos aqui estiverem incluídos nisso. Se todos se colocarem à disposição do Senhor para que Ele use, para que outras pessoas sejam abençoadas. Eu queria que você fechasse seus olhos. Aos 20 talentos, jogue fora seu medo. Jogue fora a visão errada que você tem de Deus, de você mesmo, ou até mesmo dos outros. Coloque diante dos pés do Senhor agora. E você pode orar e falar: Senhor, eu quero multiplicar meu talento, Deus. Senhor, mas eu não sei qual é o meu talento, qual é o propósito. Então você vai orar: Senhor, eu quero andar dentro do seu propósito. Me mostra qual o talento, aonde o Senhor quer, o que o Senhor quer de mim, que área que o Senhor vai me usar, aonde está o meu talento. Aqueles de 2 talentos que já multiplicaram, que já ganharam vidas para Jesus, mas parou, só ficou nos 2. Você vai orar para falar: Senhor, eu quero mais. Chega, eu não quero ser mais um de 2 talentos, eu quero ser um de 5 agora, Senhor. Eu quero receber mais. Eu quero multiplicar, eu quero mais. Eu não quero parar nesses 4, não. Eu quero mais. Eu não quero só essas vidas que o Senhor me deu, não. Eu quero mais. Eu não quero só esses dons que eu já estou operando, não. Eu quero ser os mais usados ainda pelo Senhor. Os de 5 talentos. Vamos multiplicar, então vamos para cima. Eu quero mais. Aqui eu estou disposto, Senhor. Eu vou entregar minha vida. Eu vou entregar minha vida para o teu propósito, Senhor. Eu vou romper com tudo. Eu quero, Senhor, viver o resto dos meus dias na tua glória, no teu louvor, no teu trabalho, no teu serviço. Qual desprezo você é? Faça a sua oração agora. É você, Deus. É você, Deus, mas faça uma oração de coração. Faça uma oração de entrega. Faça uma oração de devoção. Só faça essa oração se você está disposto a viver um novo de Deus na sua vida. Um novo tempo de Deus na sua vida. Só faça essa oração se você está disposto a ser um multiplicador de talentos. Só faça essa oração se você quiser desenterrar seus talentos. Só faça essa oração se você está disposto a ser um participante da obra que Deus vai fazer nesse lugar, nesses dias. Fale com Ele agora. É você e Deus agora. É você e o